city of the angels, who's exalted yourself into heaven and sent all the dirty, filthy things, the fast things, even the foreign countries come here to pick up their filth. Through your fine churches and steeples and so forth, boy, remember, one day you will be laying in the bottom of the sea. You're a great honeycomb under you right now. The wrath of God is belching right beneath you. How much longer you hold this stand for hanging over that whole side of the mile? He was fighting there from back to the home. It'll be worse than the last day of salvation. Repent, all that believe. Repent, the rest of you, and turn to God. The hour of His wrath is upon the earth. Flee while there's time to flee. Come to Christ. Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs, boa noite a todos os nossos ouvintes, nossos telespectadores. Saúdo a todos vocês em nome de Jesus. Mais uma vez estamos aqui. Muito obrigado por vossa audiência. Estamos de volta à nossa classe das terças-feiras à noite. Estamos aqui muito contentes. Estamos na continuidade de nossos assuntos aqui e agradeço a vocês por acompanharem, por estarem estudando, por estarem acompanhando atenciosamente ao trabalho, não é? Nesta noite, meus amados ouvintes, todos eles, desde o norte ao sul, do leste ao oeste, quem quer que seja que esteja nos acompanhando aí, conhecidos nossos ou não, esta noite vai ser muito especial, viu? Muito especial, já vou advertindo vocês aqui, que vai ser uma daquelas lições que realmente vão dar o que falar, não é? Vão dar o que falar. Já estou avisando vocês aí, mas vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Bom, já vou botar nosso tema aqui no nosso quadro para nós remirmos o nosso tempo e vocês vão entender ao longo da lição por que nós colocamos essas três palavras: profeta, pastor e ovelha. Profeta, pastor e ovelha. É uma lição maravilhosa e eu espero que vocês entendam. Espero que vocês acompanhem com atenção. Bom, essa lição é a parte 4 de um assunto que nós começamos há um tempo atrás, agora, que é como se fosse um bloco que a gente colocou aqui no meio desta grande e longa série que nós temos feito a respeito da terceira vinda. Vocês têm acompanhado, têm visto isso aí. Mas aí no meio, agora por último, nós tivemos algumas lições, eu até coloquei na tela para vocês verem, que esta aqui faz parte dessas lições. Eu dei uma pausa no último programa e vou ter que voltar lá, porque tem coisa boa lá, viu? Teve um impacto bom aí, um resultado bom, então nós vamos dar mais uma olhada. Veja lá, então, se você quer entender esse assunto da noite, que nós vamos falar hoje à noite, você pegue estes 4 programas, incluindo o de hoje, que eu coloquei, está aqui na tela. O primeiro que eu fiz ali, deste bloco separado, eu coloquei o título, A Terceira Guerra Mundial, mas acabamos não falando sobre este tema. Deveria ter sido os 7 arcanjos, os 7 chefes de anjos, né? Anjos superiores aos demais, não é? Com responsabilidade maior do que os demais. Os 7 arcanjos, foi o primeiro, que eu chamei de a Terceira Guerra Mundial. Depois eu fiz um num sábado chamado A Voz de Arcanjo. Depois foi feito um numa terça-feira chamada O Julgamento dos Santos Vivos e Mortos. E daí na última terça-feira eu parei, voltei a falar dos outros assuntos e nesta noite quero voltar a falar sobre este assunto que nós falamos no número 1 ali, número 2, número 3 e nesta noite número 4, profeta, pastor e ovelha. Olha, eu vou falar um negócio para vocês aqui, viu? Olha, por muitos e muitos anos, eu tentava entender o que era esta cena que nós vamos ver nesta noite. E se você for impactado, como eu fui impactado com esta lição, e eu espero que Deus me ajude a passar para vocês de uma maneira fácil de entender, de uma maneira simples, de uma maneira fácil de entender. Agora, antes de você criticar e antes de você querer tirar suas próprias conclusões, porque eu já estou advertindo que é um assunto, é gelo fino aqui que nós vamos caminhar. Mas eu peço que você pelo menos ouça, pelo menos o que o profeta disse.
as palavras dele, que eu vou colocar na tela aqui, você preste bem atenção no que ele vai dizer, tá? Porque a voz do profeta, ela é indubitável, ela é indiscutível, né? A nossa voz poderia ser questionada, mas não a voz do profeta. E olha que coisa interessante que nós vamos ver nesta noite. O nosso tema está exclusivamente em Apocalipse capítulo 5. Agora, alguém fez um comentário depois que eu fiz esse pequeno bloco, e eu não lembro quem era, e ele disse, mas espera aí, irmão Neville, irmão Billy, quer dizer então que Apocalipse 5, onde fala do livro sendo tomado, etc., é depois do rapto? Alguém fez essa pergunta para mim. Excelente pergunta. Mas como? Porque o profeta diz aqui, nas séries Apocalipse 4 e 5, que a partir do quarto capítulo ali, capítulo 4 já é o rapto e é a cena no céu. 4 e 5 é a cena no céu depois do rapto. Depois do rapto. Mas como que pode? Porque está falando de um livro ali, está falando de um cordeiro de 7 pontas, e uma voz perguntando quem era digno de abrir, e etc. e tal. Muito bem, alguém fez essa pergunta para mim. Agora, muitas vezes você se enrola, eu me enrolo, nós nos enrolamos, simplesmente por falta de parar para pensar naquilo que a Bíblia diz, naquilo que o profeta diz. É só parar para pensar. Veja bem, todas as 7 eras passadas não tiveram a oportunidade de ouvir o desvelar dos 7 selos. Opa, não é verdade? Estou falando alguma bobagem? Não estou falando bobagem. A primeira era, Paulo disse, era um mistério. Não foi aberto para eles. E eles dormiram esperando que aquilo fosse mostrado para eles. A segunda era, mesma coisa. A terceira, a quarta, a quinta, a sexta. E quando chega na 7ª era, apenas os que estavam no finalzinho dela vivos tiveram a chance de ouvir o que eram os 7 selos. Mas e os demais? E a revelação de Jesus Cristo para os demais que dormiram crendo em Jesus Cristo? Parcialmente de acordo com o que Deus havia lhes entregue no seu dia. Como que vai ficar eles? Eles também precisam receber isto. Eles também precisam ter este conhecimento, esta revelação de Jesus Cristo em plenitude. Para pensar. Deus não é mágico. Não, Deus não é mágico. Deus é justo. Deus não simplesmente pode passar o pano e falar, não, mas vocês não tinham luz, entra para cá. Não. Tem que passar por um processo eles também. Em um determinado momento. Eles vão ter que passar por um processo. Então, antes de você ser acelerado demais e tirar suas conclusões, era só parar para pensar. Pare para pensar. Nós, aqui, só um pouquinho de gente, só um remanescentezinho aqui, teve oportunidade, e mesmo no meio desse povo aí, bem poucos que captaram. Uma minoria, uma mixaria. Captaram o que os 7 selos disseram para esses vivos. Pois é, só que a mesma coisa que é mostrada para nós tem que ser feito conhecida para aqueles que estão lá do outro lado. Aí eu falei aqui, falando sobre a voz que ressuscita, aí eu falei das 7 vozes, que chamam os 7 grupos, e aí o desespero toma conta das pessoas, meu Deus, blasfêmia, não é? E etc e tal. Irmão, para começo de conversa, não tem nenhum santo morto. Estão tudo vivo, tão vivo quanto eu e você estamos aqui. Não é? Quando se diz que os santos serão ressuscitados, eles já estão vivos. Simplesmente serão revestidos de um corpo mais glorioso, o corpo glorificado. Eles estão vivos. O profeta chegou lá e falou, estava todo mundo vivo, não tem ninguém morto lá. Então, quando nós vemos esse processo acontecendo, oh, meu Deus, e tal, e é uma blasfêmia, porque etc e tal, eles já estão vivos, não é? Só entrarão em um grau maior de glória, que é um corpo glorificado, para poder voltar à Terra depois dos 3 anos e meio. É simples demais. Agora, voltando aqui ao que eu disse para vocês. Você parou para pensar? Pois é. O grupo de Paulo não ouviu os 7 selos revelados. Não. Em forma de mistério foi ouvido sim, mas não foi em forma plena, não é? Não foi em forma plena, em forma de mistério. A segunda era, não ouviu. Não. Não adianta dizer para mim que ouviu, que não ouviu, não. Mas nos dias da voz do 7º anjo, todo o mistério de Deus será revelado. Não era nos dias da voz do 1º, nem do 2º, nem do 3º, nem do 4º, nem do 5º, nem do 6º, mas nos dias da voz do 7º. Pois é, mas como que fica? Eles têm que ouvir. Em algum tempo, eles vão ter que ouvir esta grande revelação. Bom, para dar uma pequena volta aqui no nosso tema, pode ver aqui, ó, em Apocalipse 4, aqui é o rapto.
quando João é convidado para subir ao céu. E quando ele sobe ao céu, a primeira coisa que ele vê, um trono. É um trono de julgamento. E eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. E aqui mostra a cena de como era o céu. No capítulo 5, descreve o que acontece lá. Quando ele sobe e olha aquele trono, ele vê algo acontecendo. Sabe o que ele vê lá? Isso é depois do rapto, viu? Não vai se assustando, não. Isso é depois do rapto. O que ele vê lá? Alguém pegando o livro e abrindo o livro. Só que as características desse cordeiro, a forma em que o cordeiro se encontrava, ali disse para nós que era na forma de 7 espíritos. Na forma de um cordeiro tendo 7 chifres, 7 olhos, 7 espíritos. A maneira que aquilo sucede ali em Apocalipse 5 é através de 7 espíritos, através de 7 olhos. Vá pensando aí. Antes, olha, vamos com calma aí, viu? Vamos com calma. Bom, então eu mostrei para vocês Apocalipse 4. Ele sobe no céu. Isso aqui o profeta diz, já é o rapto. João já está subindo ao céu. E o que ele vê? Ele vê um trono. E é juízo, é julgamento. E aí eu até falei, o julgamento dos santos, como é que isto aconteceria. Mas nesta noite vai ser especial. Eu não sabia que tinha tanta matéria sobre isso. E eu estou aqui estupefato. Falei, meu Deus, coisas que eu sempre quis aprender, sempre quis saber, está ficando muito claro para nós. Então ele sobe no céu e ele vê o trono, e no capítulo 5 mostra uma cena que acontece lá. Vamos dar uma olhada então. Em Apocalipse 5, no verso 1, que é a continuação ali do que ele estava vendo, diz assim: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Agora volta aqui. Volta aqui. Olha que coisa interessante. Isso aqui é no céu. Isso aqui não é na Terra. Apocalipse 10 é o que aconteceu na Terra. É o livro sendo aberto aqui na Terra. Mas agora tem uma cena lá no céu, e ele olha lá no céu o livro fechado. O livro estava fechado. Mas fechado para quem? Não é? É isso que nós vamos dar uma olhada. Tinha um grupo lá em cima, ou grupos lá em cima, e ele vê toda aquela cena, desde quando estava fechado, e uma voz pergunta quem era digno, etc. E aparece um cordeiro de 7 pontas. Olha que interessante. Não era, o profeta disse ali, não era um animal literal, era um símbolo que representava algo. Mas esse algo tem 7 espíritos, tem 7 olhos. As 7 pontas representam as 7 eras da igreja, os grupos das 7 eras da igreja, aguardando. Porque eles não ouviram até um dado momento. E é isso que nós vamos ver nesta noite. Muito interessante, não é? Vamos lá então. No céu. Vamos lá então. Agora aqui o profeta falando dessa cena. Olha que coisa. No primeiro selo, olha, material, hein? Material bom. João virando-se, ele viu um cordeiro saindo. Parece que ele estava ensanguentado e cortado e ferido, havia sido imolado. E ele disse que um cordeiro havia sido imolado e claro que ainda estava ensanguentado. Se você cortar o cordeiro e o matar da maneira que aquele cordeiro foi, estaria mesmo. Foi picado em pedaços numa cruz, lanças ao seu lado, pregos nas mãos e pés e espinhos sobre sua testa. Ele estava numa condição terrível. E esse cordeiro vem adiante e foi até ele que estava sentado no trono, que detinha a completa escritura de redenção. E o cordeiro vai e toma o livro da mão daquele que se assentava no trono e foi tomado e abriu os selos e abriu o livro. Ele está falando de Apocalipse 5. Então descobrimos quando aquilo aconteceu, nós descobrimos que deve ter algo grande que aconteceu, onde? Na terra ou no céu? No céu. Pois os anciãos e os 24 anciãos e as criaturas e tudo no céu começaram a bradar, digno. E aqui vemos os anjos e derramaram as taças das orações dos santos debaixo do altar, não os santos aqui na terra. Os santos debaixo do altar clamaram: Tu és digno, ó Cordeiro, pois tu tens nos redimido. Pois tu tens nos redimido, e agora tu tens nos feito reis e sacerdotes, e nós reinaremos na terra. Ó que coisa! E assim foi quando ele abriu aquele livro. Assim foi quando ele abriu aquele livro. Olha que interessante. Esta cena é no céu, não é na terra. E o profeta disse, Apocalipse 4 é o rapto. Quando João sobe, o que ele vê lá em cima? Esta cena que nós estamos mostrando aqui. Um livro selado e sendo aberto. Mas para quem que estava sendo aberto? Não é? João já havia passado aqui na terra. Não é? Nessa altura, aqui para o remanescente, já tinha acontecido. Mas e o grupo lá de cima?
Mas e o grupo lá de cima, não é? Veja que coisa interessante. Vamos com calma, vamos com calma. E ali o profeta diz, os santos debaixo do altar. Então ali, agora, nós vamos dar uma olhada nesses símbolos, porque aqui não é literal. Quando fala de anciãos, quando fala quando fala dos 24 anciãos, quando fala das 4 criaturas viventes, não é literal. E o profeta revela isso para nós de uma maneira muito simples. Representa grupos de pessoas. E nós vamos ver isso aí no na nossa pequena lição, não é? Muito interessante. Bom, vamos continuar aqui. Eu quero mostrar algo para vocês. Quero mostrar algo para vocês muito impressionante. Primeiro, abram suas Bíblias em Apocalipse 5 e eu quero dizer algo muito importante para você, meu querido ouvinte, nesta noite. Meu irmão, minha irmã, a sua tradução na Bíblia em português está incorreta de uma maneira bem grosseira nesse capítulo 5. Eu peguei a Bíblia em inglês e eu estou mostrando para vocês a tradução da Bíblia em inglês. Vocês vão ver que é totalmente diferente do que está escrito aqui no capítulo 5. Tem 3 passagens aqui super importantes que na Bíblia em inglês está muito mais claro, muito mais evidente. Então eu quero que você anote, eu sublinhei para você. Bom, vamos lá então. Vamos ler aqui a parte inteira e já falo para vocês o que foi mudado. Olha lá. Ó. E olhei, esse que abre o livro, vamos ver a forma em que ele se encontrava. Não era ainda, aqui não era Jesus literal. Porque olha aqui, ó, dá uma olhada aqui para mim, meus queridos ouvintes. Quando o livro foi aberto para os vivos aqui embaixo, não foi Jesus literal que abriu, mas foi um mensageiro. Cristo naquele mensageiro trazendo a palavra para nós. Não é? Então, nós vamos ver isso daqui a pouquinho. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então, essa era a característica do cordeiro. Qual? 7 pontas, 7 olhos, 7 Espíritos de Deus. E esses são os 7 mensageiros. Nesse ponto aqui, nessa ocasião, quem estava pegando o livro é claro que era o cordeiro, mas em que forma que ele estava? Qual era a forma que ele estava? Era o cordeiro, era Cristo. Mas em que forma que ele estava? Na forma da palavra em seus mensageiros. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos redimiste. Porque foste morto e com teu sangue nos redimiste. Na Bíblia em português diz, compraste para Deus, homens. Nos redimiste para Deus, homens de toda a tribo e língua e povo e nação. Então aqui, ó, esses que estão dizendo isso são homens. São pessoas que estão dizendo isso. Quando eles viram isso acontecer lá em cima, eles disseram, quando eles viram essa cena desse livro sendo tomado, não é? Através desse cordeiro na forma de 7 espíritos, eles disseram, todos aqueles ali disseram, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos redimiste para Deus, homens de toda a tribo e língua e povo e nação, pessoas, e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e nós reinaremos sobre a terra. Em português, está dizendo assim, ó, se você deve estar acompanhando na sua Bíblia, a diferença é a seguinte. Deixa eu achar para vocês aqui, que eu não coloquei no meu quadro. E cantava um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens. Como se fosse outro grupo, homens. De toda a tribo, língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. No inglês não é isso que diz. No inglês está dizendo que eles estavam falando. Esses 24 anciãos e as 4 criaturas, elas estavam dizendo, este grupo estava dizendo, todo este grupo estava dizendo assim, cantavam, olha, e é um novo cântico. Olha, meu Deus do céu, irmão. Olha, a revelação que o grupo de Paulo teve no seu dia era uma determinada revelação, mas quando isso aconteceu, tiveram uma outra revelação, muito superior. Ah, meu Deus do céu, que Deus nos ajude. Todos os grupos, aqui a Bíblia está dizendo que eles cantaram um novo cântico, quer dizer, quando aquilo foi desvelado para eles, eles cantaram um outro cântico. Olha
Na era de Lutero, por exemplo, se batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E como que ele vai saber que não é? Como que ele vai saber que não é? Vá pensando aí, irmão. Vai colocando seus neurônios espirituais para pensar, não é? Às vezes é melhor pensar do que criticar, não é? Na era de Lutero, quando ele disse que os judeus deveriam ser perseguidos, etc e tal, mas aqui, quando esse livro foi aberto para uma classe que estava lá em cima, um grupo enorme, e nós já vamos ver quem eles são, que é maravilhoso essa lição, cantaram um novo cântico, diferente. Opa, não é desse jeito que eu pensava, não. Isso aqui é muito maior do que eu imaginava. Cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos redimiste. Para Deus, homens de toda tribo, olha, de toda tribo, de toda língua, de todo povo e de toda nação. Então é gente de tudo quanto é tipo de país. É língua de todos os tipos de linguagem, todos os tipos de tribo, todos os tipos de povos, judeus, gentios, muçulmanos, etc. E eles estão tudo ali com esse novo cântico, esse monte de gente, e ainda dizem: e para o nosso Deus, nesse tempo, né, quando isso acontecer, nos fizeste reis e sacerdotes, e nós reinaremos sobre a terra. Então, você pode corrigir na sua Bíblia em inglês, não é? Vamos lá, então. Que maravilhoso, não é? Isso aqui é maravilhoso demais, meus amados. Eu espero que vocês vão gostar dessa lição. Vamos lá. Ouçam, que tipo de adoração foi? Os anciãos, as criaturas, tudo se prostrou diante dele. Vejam, assim, quando ele fez seu plano completo, aí é hora de adorar. Olha aí, peraí, irmão. Vamos ver se nós estamos entendendo o que o profeta está dizendo. Vamos ver se nós estamos entendendo o que o profeta está dizendo. Nesse tempo, quando isso acontece, aí o seu plano completo é feito conhecido. Aí sim é hora de adorar. Agora, nós tivemos uma abertura aqui para os vivos, para o remanescente da sétima era. E essa abertura tem estado acontecendo por mais de 50 anos. Mas aqui é um outro grupo de pessoas. E nós vamos ver que é um outro grupo de pessoas que não está na terra. É um grupo que está debaixo do altar. É hora de adorar agora. Vejam, e cantava um novo cântico dizendo: novo cântico, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos redimiste para Deus, homens de toda tribo, língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e nós reinaremos sobre a terra. Ouçam aquelas almas redimidas bradando lá. Opa! Aquelas almas redimidas bradando. Está ficando mais claro quem é esse povo aí. E eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e as criaturas e os anciãos, e o número deles era de 10 milhares vezes 10 milhares, e milhares de milhares, tudo no céu, adorando este Cordeiro. No céu, dizendo com uma grande voz: digno é o Cordeiro que foi imolado de receber poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. Ouçam, e cada criatura, ouçam o que João fez. Também, olha, presta bem atenção nessa parte. Ouçam, agora João representa os que foram raptados. Aqui tinha os que foram raptados, representados por João, e lá tinha as 4 criaturas e os 24 anciãos, que representam os santos que dormiram em Cristo. Ouçam, e cada criatura, ouçam o que João fez, e cada criatura que há no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar e tudo que neles há, me ouviram dizer: amém. Glória, honra, poder e ações de graças sejam dadas a ele que está sentado no trono, aquele Cordeiro. Eles ouviram João. E tempo de adoração, amém? Como que eles fizeram? Aqui está a sua palavra, e eles todos a ouviram. Ele está falando do livro. Aqui está a sua palavra, que estava lá, que o Cordeiro pegou, e eles todos a ouviram. Mas quem são eles, na verdade? E as 4 criaturas disseram: amém. Você está certo, João. Continue a bradar e a louvar o que puder, o tanto que você puder. Olha que bonito, irmão. Tem 2 grupos ali. Um que foi raptado, e quando ele chega lá, ele encontra um outro grupo lá. E esse grupo, ele vê toda uma cena se abrindo. Algo se abrindo para eles que eles não conheciam, eles cantando um novo cântico que eles não conheciam antes,
Vai prestando atenção aí. E olha que interessante, meus amados. Outra correção que deve ser feita na Bíblia em português. Esse capítulo está bem machucadinho na nossa Bíblia em português. Mas vamos lá, vamos ver se Deus nos ajuda aqui para nós. Olha a diferença que tá. Você pega aí no Apocalipse 5, verso 13, olha que diferente. Leia a minha versão primeiro, depois não precisa comparar agora, depois que terminar o programa, para nós não perdermos o raciocínio. Aqui, e toda criatura que há no céu e na terra, e debaixo da terra, e as que estão no mar, e tudo que neles há, me ouviram dizer. É João falando. Me ouviram dizer. Ações de graças, e honra, e glória, e poder. Sejam dado àquele que se assenta sobre o trono, e ao Cordeiro para todo sempre, sempre. E as 4 criaturas responderam, Amém. E os 24 anciãos se prostraram, e adoraram aquele que vive para todo sempre, e sempre. Então, as 4 criaturas deram amém a João. Tá vendo uma comunicação entre João e este outro grupo que está do lado de lá. Ele está vendo toda a cena que está acontecendo com eles e ele está se empolgando todo e ainda eles respondem e dizem amém. Me lembra daquele salmo que eles falavam do lado de cá do portal e do lado de lá respondia, eles foram entrando pelo portal e um falava e outro respondia, não é? Lembra daquela cena? Muito bonito. Vamos lá então. Um novo cântico para... Olha, dá uma olhada nisso aí. Ó, vamos com calma agora, hein? Muita calma, muita calma. Um novo cântico para os santos debaixo do altar. Será que é o irmão Billy que está inventando isso? Vamos pelo menos dar uma lida, né? Onde é que o irmão Billy está olhando? Vamos pelo menos, vamos fazer isso? Será que eu estou inventando? Vamos lá. Quando toda a criação estava gemendo, ninguém sabia o que fazer, e João estava chorando, aqui vinha o cordeiro, se aproximou. E este livro estava nas mãos do dono original, porque o homem havia caído e o perdido, e ninguém era mais capaz de olhar para ele para redimir a terra, nem um sacerdote, nem papa, nada, como eu disse. Mas o cordeiro surgiu, a palavra, não é? O cordeiro, claro. Nenhuma Maria, nenhum santo, isso ou aquilo. O cordeiro surgiu ensanguentado, imolado, e tomou o cordeiro da mão direita daquele que estava sentado sobre o trono, né? O cordeiro foi lá e tomou o livro. E quando eles viram que havia um redentor e todas as almas debaixo do altar, opa! Espera aí, o profeta está revelando para nós quem que é esse grupo lá que está adorando a Deus. E quando eles viram que havia um redentor e todas as almas debaixo do altar, quando os anjos, quando os anciãos, quando tudo ver aquilo, quando isto for feito, presta atenção, isto ainda se encontra no futuro. Nesta noite ele é mediador, mas ele vai chegar a este ponto no futuro. Esse quadro que nós estamos falando aqui, nesta noite, ainda está no futuro. E quando ele tomou o livro, as 4 criaturas e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles harpas e taças de ouro cheias de incensos, quais são as orações dos santos. Quem são eles? Quem que são as 4 criaturas e os 24 anciãos? Porque aqui é só um título que eles têm também, eu vou explicar por quê. Mas aqui são pessoas. E nós vamos ver com a ajuda de Deus, o profeta, por que é chamado de 4 criaturas e 24 anciãos, sendo que são os santos que estão debaixo do altar. Olha ali, ó. Ai, meu Deus, não perca isso aqui, meus amados. Estes são aqueles que estão debaixo do altar, que oraram tempos atrás. Vejam, eles haviam orado por redenção, orado por ressurreição, e aqui estão esses anciãos despejando suas orações diante... 3 pontinhos, porque agora nós temos um representante. Temos um representante no céu que surge para fazer as suas reivindicações. Deixa eu parar um pouquinho aqui antes de prosseguir. Presta atenção nessa palavra representante. No livro das eras, o profeta disse que os 7 mensageiros foram os representantes de Deus nas eras. Ó, vamos com calma, vamos com calma. Este cordeiro, como havendo sido imolado, tinha 7 pontas, 7 olhos, os 7 Espíritos de Deus. E é este cordeiro que pega o livro na mão. E nós sabemos que tem 7 grupos lá em cima. Tem 7 mensageiros lá em cima. E esses 7 mensageiros, como acabei de me referir agora há pouco, o único que sabe que recebeu toda a revelação, de acordo com Apocalipse 10, foi o 7º. Ele tinha essa revelação. E o grupo que estava vivo na terra, quando ouviu esta revelação, também, mas fora eles, ninguém mais. Até, e o profeta diz, isso ainda se encontra no futuro. Sabe que mensagem que eu estou lendo? A brecha.
E esta brecha entre as 7 eras da igreja e os 7 selos é onde ele traz isso para nós. Falando da almas debaixo do altar. Não estou falando dos santos vivos aqui, não. Eu estou falando daqueles que partiram em Cristo. Eu estou falando... Lembra que eu falei da voz, do arcanjo? Ah, meu Deus do céu, irmão. Não vamos nos perder agora. Simplesmente por um orgulho. Não, mas isso aí é porque o grupo lá prega isso aí. Não, vamos ser humildes. Se o diabo pregasse a verdade, você tinha que dar amém para ele. E não é o diabo que está pregando, é o profeta de Deus que está falando aqui na mensagem. Vamos dar uma olhada. Agora, se bate ou não bate com as ideias de teólogos, A, B, C, aí já não é problema meu, aí já não é culpa minha. Aí eu não tenho nada a ver com isso aí. Não é? Eu quero olhar o que o profeta, eu vou na fonte. Vamos direto na veia aqui, ó. Vamos pegar na veia. Volta ali. Isso ainda se encontra no futuro. Mas eu pensei que o livro foi aberto. Irmão, tem 2 grupos. Paulo ensinou em Tessalonicenses que tem 2 grupos. Tem aqueles que dormiram em Cristo e são 7 grupos. E tem aqueles que estão vivos, que é uma minoria, uma mixariazinha. Ah, só nós que vamos conhecer os mistérios. Não, Paulo disse, não vos entristeçais acerca dos mortos, pois o próprio Senhor descerá com alarido para os vivos, com a voz de arcanjo para os mortos. O mesmo alarido que soa aqui, soa lá também. Aqui primeiro e lá depois. Ai, meu Deus do céu. Vai acordando aí, irmão. Novo cântico para eles também. Um novo cântico para nós e um novo cântico para eles. Porque eles precisam disso aí, irmão. Eles não sabem. Lutero lá precisa ser informado de algumas coisas. Não é? João Wesley também. Isso ainda se encontra no futuro. Nesta noite ele é mediador, mas ele vai chegar a este ponto. Agora, estes são aqueles que estão debaixo do altar que oraram tempos atrás. Vejam, eles haviam orado por redenção, orado por ressurreição, e aqui estão estes anciãos despejando suas orações. Porque agora nós temos presta atenção nessa palavra, representante no céu que surge para fazer suas reivindicações. Claro que é Cristo, né? É Cristo, né? Claro que é Cristo. E cantavam um novo cântico, dizendo, tu és digno de tomar o livro, ele está lendo aqui, Apocalipse 5, de abrir os selos, pois fostes imolado e tem nos redimido para nosso Deus através de teu sangue, de cada tribo, língua e povo e nação, e nos tem feito para nosso Deus reis e sacerdotes, e nós reinaremos na terra. Olha o que o profeta vai dizer, eles queriam retornar. E aqui, em Apocalipse 5, eles estão retornando para serem reis e sacerdotes. Como que você vai dizer para mim que isso aqui é os santos que estão na terra? O profeta diz que são as almas que estão debaixo do altar, que quando eles ouvem isso, eles dizem, agora nós vamos voltar para a terra. Com isso que nós recebemos, agora nós vamos voltar para a terra. Isso aqui é um grupo no céu, meus amados. Apocalipse 5 é a mesma cena de Apocalipse 10, com a diferença de que Apocalipse 10 é o que acontece com os vivos e Apocalipse 5 é o que acontece com os mortos, os que dormem em Cristo. Eles precisam receber o mesmo pagamento dos trabalhadores da última hora. Todos receberão o mesmo pagamento, não é? Então, olha, eles queriam retornar. E aqui eles estão retornando para serem reis e sacerdotes. Glória a Deus! O profeta, né, sabia que ninguém estava captando coisa nenhuma e ele tinha que se alegrar sozinho, né? Glórias a Deus, me sinto tão bem que poderia falar em línguas. Vejam, observem. Parece que não tenho linguagem suficiente para lhe louvar com ela. Preciso de uma que nem conheço. Notem, e eu olhei. Ele está lendo Apocalipse 5. E eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos. Ouçam que jubileu acontecendo. Quando eles viram, quem são eles? As almas debaixo do altar, que são intituladas nessa passagem de 4 criaturas viventes e 24 anciãos. E eu vou mostrar por que eles são chamados assim, esses santos que estão lá. Por que eles têm esses termos? Quando eles viram que aquele cordeiro veio e tomou o livro da redenção, as almas bradaram. Opa! Então quem é que... Lá diz que era eles que estavam, né? As criaturas que estavam bradando. O profeta está revelando. Eram almas. Eram santos. Nós entraremos nisso. Tudo. Os anciãos se prostraram, eles despejaram as orações dos santos. O quê? Havia representado um parente redentor por nós, e eles se prostraram em suas faces, e eles cantavam um novo cântico, diziam, tu és digno, pois tu fosses imolado. Observem, e dê uma olhada nesses anjos. E eu olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, das criaturas e dos anciãos, e o número deles era 10 milhares vezes 10 milhares de milhares, dizendo com grande voz, digno é o cordeiro, que foi imolado para receber poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ação de graças. Olha o testemunho desses santos que eles estão dando lá. Depois que eles viram essa abertura.
Que jubileu acontecendo onde? No céu. Quando o Cordeiro deixa o recinto da intercessão para vir aqui para possuir suas reivindicações. Sabem, aquilo chegou perto de João. Ele deve ter visto o seu nome escrito lá, quando os selos se romperam, ele deve ter ficado muito feliz. Ouça o que ele disse: toda criatura que há no céu e na terra, e debaixo da terra, e as que estão no mar, e tudo que neles há, me ouviram dizer. Ações de graças, honra, glória, poder, sejam dados a ele que se assenta sobre o trono, e ao Cordeiro para todos sempre, sempre. E as 4 criaturas responderam, amém. E os 24 anciãos se prostraram, e adoraram aquele que vive para todos sempre, sempre. Pense num jubileu, pense num tempo, quando o Cordeiro vem adiante. Vejam, o livro é selado até no céu. Os mistérios são. Está vendo aí, meus amados? Às vezes, irmão, nós não paramos para pensar. Nós temos que ser que nem criança às vezes, irmão. Perguntar, começar a perguntar. Mas como que eles vão ficar sabendo se eles não ouviram? O negócio soou aqui embaixo. Os selos foram abertos aqui embaixo. E eles, como que ficam? Paulo disse, não vos entristeçais acerca dos mortos, porque o próprio Senhor descerá do céu, com alarido, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E o profeta disse, aquela voz de arcanjo não é para nós, é para eles. Para nós é o alarido. Para eles não vão perder nada. Eles não vão perder nada, eles não vão perder o rapto. Eles não vão perder a abertura. Algo vai acontecer lá. E Apocalipse 5 está descrevendo este algo. 7 espíritos lá. É o Cordeiro, lógico que é o Cordeiro. E o profeta disse, essas 3 coisas acontecem antes de nós encontrarmos com Jesus literal nos ares. Todo esse quadro aqui tem que acontecer, como aconteceu conosco. Antes de nós encontrarmos com Jesus nos ares, nós vimos um mensageiro, que era Cristo naquele mensageiro, abrindo para nós o livrinho, não é? É a mesma coisa lá, só que lá tem outros grupos e outros mensageiros. Acho que você vai conectando os pontinhos aí. Não é possível, né, irmão? Não é possível. Não é possível. Pense no jubileu, pense num tempo quando o Cordeiro vem adiante. Vejam, o livro é selado até no céu, os mistérios são selados. Olha, o livro está selado até no céu, claro. Claro, irmão, é só fazer a pergunta. Paulo e o seu grupo dormiram, e o seu grupo não ouviu a voz do 7º anjo. O segundo grupo não ouviu a voz do 7º anjo, que era a voz que revelava todo o mistério. Não é? Vamos mais um pouquinho aqui então. E aquela voz disse, aqui ele está falando da experiência na 6ª dimensão. E aquela voz disse, mas você não o pode ver agora, ele está mais alto. Algum dia ele retornará. Então os ministros, presta atenção nessa palavra. E então os ministros e as pessoas que estavam ao redor, eu comecei a lhes reconhecer então. Depois que eu vi que eles eram os meus convertidos das pessoas que eu tinha conhecido em vida. Eles estavam jovens e eu não os reconheci então. Vejam, eles haviam se tornado rapazes e moças. Eu disse, aí está o irmão fulano de tal e a irmã fulano de tal. E eu estava tão feliz, nunca estive tão feliz em minha vida. E eu disse, se eu apenas soubesse disso antes. Eu dei uma olhada ao redor e eu disse, vocês querem me dizer que ele virá a mim? Disseram, ele virá a ti e ele vai te questionar no evangelho que tu pregaste, porque você nasceu um líder. Então eu disse, bem, Paulo terá que comparecer no julgamento por isto? Responderam, claro. Eu disse, então se Paulo conseguir, eu também consigo, porque eu preguei a mesma coisa que ele pregou, sem comprometer em uma palavra. E todo aquele povo bradou, estamos descansados nisso. Disseram, então nós retornaremos à terra e receberemos um corpo glorificado e viveremos juntos durante o eternamente nesta condição. O profeta disse que os ministros estavam ao seu redor lá. É uma citação que ele, nas outras ele não fala isso para nós. Então, mostra aqui que isso acontece. Agora, veja, irmão, o que aconteceu aqui para os vivos nesses últimos 50 anos, quando o anjo forte desce e o livro foi aberto, os 7 selos foram desatados para um grupo minúsculo. A cena que aconteceu aqui tem que se repetir lá, porque eles perderam isso aqui. Pensa, meus amados. Eles perderam isso aqui, eles não tiveram a chance de ouvir. Mas calma, Paulo disse, não se preocupe, uma voz de arcanjo vai falar com eles lá também. Eles não vão perder nada. Calma. Acontece aqui primeiro, o alarido. Mas calma que depois eles também vão ter a porção. Isso é lá em cima. Isso não é aqui na terra. Isso é lá em cima.
Mas João estava vendo o negócio lá, quando aquilo estava acontecendo, né? Então, tem coisa aí, né? Uma voz chamou ele para lá, né? Tudo bem. Então, agora, vamos dar uma olhada como foi a cena aqui embaixo. Quando isso aconteceu, irmão, a Bíblia disse que o cordeiro desatou os selos, não é? Não é isso? Quando o profeta teve a visão, sabe o que ele viu? Ele viu 7 anjos formando o rosto do cordeiro. Não é isso? Foram 7 anjos que formavam o rosto do cordeiro. E ele disse que aquele lá era o Senhor Jesus Cristo. Está aqui na mensagem envergonhado. Isto quando isto aconteceu para essa minoria aqui embaixo. E o que acontece lá é o mesmo processo. Só que não vai ser só uma representação de nuvem. Lá é o literal. Lá é o literal. Dá uma olhada aqui. Ó. Vocês viram a foto recentemente, como que ele virou aquela foto de lado lá, e a própria foto daqueles 7 anjos estando levantada, vira para o lado direito e lá está a face do Senhor Jesus olhando para baixo na terra novamente. Tá vendo? Ora, é um cordeiro de 7 olhos. Um cordeiro de 7 olhos. Um Jesus com 7 olhos, com 7 mensageiros, com 7 espíritos. E nós estamos vivendo na última era, justamente privilegiados, né, de ouvir toda a revelação, mas uma minoria, uma mixaria de gente. E ainda menos hoje, ninguém está entendendo nada. A maioria não entende coisa nenhuma. Sabe? Tem um véu, o profeta disse que tem um véu sobre as pessoas. Meu Deus, eu não entendo, não vejo, não estou conseguindo ver. É a escuridão. É a escuridão. Mas tudo bem, não é? O eleito verá. Ele vai entender. E é simples demais. Por isso que passa por cima. Vamos ver esses 7 anjos. Veja o que ele diz aqui. Vocês notaram, aqui falando, quando ele viu aqueles 7 anjos vindo. Vocês notaram aquele anjo lá? Eu disse, lá tinha um anjo estranho. Ele olhava mais para mim do que os demais deles. Se lembram disso? Estava numa constelação, 3 de um lado e um em cima. E aquele que estava bem perto de mim, contando da esquerda para a direita, seria o 7º anjo. Ele era mais brilhante, significava para mim mais do que os demais deles. Lembram? Eu disse, ele tinha seu peito para frente, assim, estufado, estava voando em direção ao leste, assim. E eu disse, me levantou, me elevou. Lembram disso? Aqui está, aquele com o 7º selo. A coisa que eu me perguntei por toda a minha vida, amém? Aqueles outros selos significaram muito para mim, claro, mas você não sabe o que esse tem significado por uma vez na vida. Interessante, não é? Interessante. Então, olha, quando nós vimos aqui a abertura, tinha 7 espíritos ali, não é? A mensagem dos 7 mensageiros em representação, porque não era a hora ainda de julgar os grupos lá. Irmão, se você tentar colocar Apocalipse 5 junto com Apocalipse 10 com algo que aconteceu lá em 63, então os santos já ressuscitaram. Então já houve um jubileu no céu. Então os santos, aí o pessoal da África lá está certo que os santos já estão aqui na terra. E o profeta disse, não, isso só acontece no rapto. Quando a noiva for raptada, que João foi raptado, que ele entrou lá, a primeira coisa que ele viu, um trono e toda essa cena acontecendo. Vamos continuar aqui. Eles não podem perder isto. E eles não vão perder. Não é? E a Bíblia chega a dizer que eles serão ressuscitados primeiro. Eles recebem a coisa primeiro ainda, o pagamento antes ainda. Vamos lá, vamos com calma, não é? Paulo disse aqui, porque o próprio Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui era Paulo falando com a igreja de Tessalônica, porque eles estavam preocupados com os mortos. Ah, mas Paulo, nós estamos ouvindo essas coisas maravilhosas. Você é um mensageiro, Paulo. É uma maravilha, um profeta de Deus. Mas e meus parentes que partiram não tiveram oportunidade? Ele falou, mas vocês estão muito devagar, né? Falou, o próprio Senhor descerá do céu com alarido, que é o que vocês estão ouvindo agora, aqui da minha pessoa. Mas eles, no dia da ressurreição, eles também vão ouvir. Eles vão ouvir isso. O que eles não ouviram aqui, nesse tempo, eles vão ouvir lá, não vai perder nada. Eles precisam chegar na mesma perfeição. Ah, meu Deus, é só... Irmão, tem que pensar um pouquinho às vezes. Nós temos que pensar. Não é possível, irmão. Nós estamos adiantados, a hora está adiantadíssima. A hora está adiantadíssima. Mas agora, o espírito que nós lidamos hoje é o espírito de crítica. As pessoas, antes de ouvir, querem criticar. Mas dá uma chance para eu falar, pelo menos. Deixa eu expor meu caso. Com paciência. Tenha paciência. Vamos colocar na mesa. E aqui, como que você vai fechar isso aqui? Vamos ter paciência. Pelo menos ouça o caso primeiro. Não adianta você querer crucificar antes da pessoa nem falou, já está tirando.
não é? Vamos mais um pouquinho então. Mensagem de liderança. Olha o que o profeta diz aqui, ó. Porque lembre-se, se você morrer algum dia, ou você vai morrer algum dia, ou vai ser transladado para o céu. E se você morrer antes da sua vinda aqui na terra, você será raptado primeiro. Sabiam disso? Olha a palavra que ele usou, rapto. Sabiam que esses que estão mortos, se mamãe e papai morreram antes de você, e Jesus não vier em nossa geração, você sabia que esses papai e mamãe virão primeiro glorificados antes de você? Vejam, a trombeta de Deus soará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós que estivermos vivos e permanecermos, seremos tomados junto com eles, seremos transformados assim. Muito bem. Vamos dar uma olhada mais uns detalhes. Aqui o profeta diz que são almas debaixo do altar. O profeta está dizendo que onde diz ali, anciãos, criaturas viventes e inclusive os 7 espíritos, são pessoas. São pessoas. Pessoas que estão lá do outro lado. Mas eles recebem um título de anciãos e também criaturas viventes. Vamos dar uma olhada por que eles usam, por que eles têm esse título. Vamos dar uma olhada? Bom, lá em Apocalipse 4, verso 4 e 5, diz isso para nós. Dá uma olhada lá. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Muito bem. Agora vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver se isso aqui é pessoas ou não. Vamos ver se 24 anciãos está falando de almas de santos que partiram ou não. Dá uma olhada ali o profeta explicando para nós. Eu fiz umas... Aqui vai ser especial, viu? Isso aqui vai ser muito especial. Se prepara aí, aperte seu cinto, viu? Bem apertado. Vamos dar uma olhada ali. Agora, os 24 anciãos, eu quero que vocês notem que eles não eram seres celestiais. Olha aí, ó. Anjos nunca são associados. Seres celestiais não são associados com coroas e tronos. Nunca são associados. Porque eles são anjos, eles nunca tiveram que vencer nada, né? Se vocês notarem um pouquinho mais tarde, em Apocalipse 5, 8 e 9, os cânticos que eles cantavam e coisas provavam que eles não eram seres celestiais. Eles cantavam o cântico de redenção. Então, anjos não precisam ser redimidos, estão vendo? Mas eles eram homens redimidos. Se vocês quiserem saber que eles realmente eram homens redimidos, então pegue Mateus 19, 28. Vamos dar uma olhada em Mateus 19, 28. Olha o que diz lá. Olha que interessante, irmão, para mostrar que esses tronos não vai ser tomado por anjos, mas por pessoas. Mas que tipo de pessoas? Anota aí. Olha que coisa maravilhosa. Quem vai assentar nos tronos dos anciãos? Líderes. Apenas os líderes, não a igreja. Não é a igreja ali. Então, quando diz ancião, é uma classe especial que está lá, uma classe que está sendo coroada nesse momento. Eles não são os 7 Espíritos de Deus, que são os mensageiros, mas eles também não são as 4 criaturas viventes que representam a igreja, que é o laico, que são os membros, as ovelhas. Onde diz anciãos, onde fala que tem 24 tronos, ali é o número, e eu vou explicar para vocês. Não quer dizer que tem 24 pessoas apenas. É um número que representa a adoração perfeita, eu já vou mostrar para vocês. Mas anciãos são os líderes. Ai, meu Deus, irmão. Nesse tempo, meus amados, nesse tempo, os líderes, começam a tirar suas coroas e jogar nos pés daquele que está sentado no trono, apresentar os seus troféus. E aqui não é os mensageiros. Aqui são líderes. Líderes que estiveram sobre a terra. E o profeta, para provar isso, ele disse assim, leia Mateus 19, 28. Veja o que Jesus disse para os líderes do seu dia. Dá uma olhada. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, nós deixamos tudo e te seguimos. O que nós receberemos? Pedro era líder. Jesus disse-lhe, em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração, o profeta disse isso, é quando você receber seu corpo, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel, que era a congregação que eles tinham. Meu Deus, irmão. Então, as pessoas que não respeitam seus líderes,
que acha que agora não tem mais ministério quíntuplo, que não precisa ter respeito para esses homens levantados por Deus, dê uma olhada que a Bíblia está dizendo para nós a respeito deles naquela gloriosa cena de Apocalipse 5, quando a igreja for raptada e os santos que dormiram estão recebendo aquilo que nós recebemos um pouquinho antes aqui, a abertura da palavra. Jesus disse, olha, vocês vão se assentar sobre tronos. Então o profeta que disse essa escritura. E ele o profeta quando usou, ele não leu como eu coloquei, mas eu coloquei na tela para nós, ele só anotou, falou, leia tal lugar, leia tal lugar, leia tal lugar. E eu peguei todas as escrituras para mostrar, e é glorioso. É glorioso demais. Meu Deus, me ajude. Apocalipse 3, 21. O que diz em Apocalipse 3, 21? Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Então aqui não é só para os patriarcas, etc. Qualquer um que vencer vai se assentar no trono. Pessoas, não anjos, pessoas. Outra escritura, que está em Apocalipse 20, verso 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta nas eras passadas, né? Nem a sua imagem, nem receberam o sinal na testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Pessoas, almas daqueles que foram degolados, não é anjo. O profeta está usando toda essa escritura para provar que esses 24 anciãos ali são almas de santos que partiram. Mas tem 3 classes especiais. Mais uma escritura, Apocalipse 2:10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa, da vida. Tá vendo? Ele está provando aqui que as pessoas que passassem pelos testes, a tribulação, santos das eras passadas, se vencessem, seriam coroados. Não é anjo, é pessoas. Mas essa aqui é especial. Em 1 Pedro 5, 2 e 4, os maiorais, que ali, quando diz anciãos, está representando os chefes, os líderes. Dá uma olhada ali. Apacentai o rebanho de Deus. Agora está falando com os líderes. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Quem que vai ser coroado então? Os pastores, os líderes. Quem é que está jogando aquelas coroas lá, onde diz que são anciãos? Ah, mas vamos mais que tem. Vamos lá, olha aqui, ó. Desde agora, a coroa da justiça. Opa, mais uma escritura que ele deu para nós. 2 Timóteo 4:8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Aqui era Paulo, o chefe, o líder da sua geração. Me dará naquele dia. Desde agora, a coroa está guardada. Então, veja, ele foi o líder maior, mas daí nós temos os anciãos. Nós temos os 7 espíritos que serão coroados, nós temos os líderes que serão coroados e nós temos os santos, as igrejas, as 7 pontas, não é? Que é representado pelas 4 criaturas viventes, que foi a primeira, a segunda, a terceira e a quarta unção que ocorreu durante as 7 eras. Por isso que representa a igreja. Eu vou ler para vocês. Estes vão te mostrar. Então ele deu todas as escrituras e disse, estas vão te mostrar que eles, falando lá dos anciãos que aparecem lá, são os redimidos. Não eram seres evangélicos. Eles não eram seres celestiais, mas eram homens redimidos. Estão vendo? Você pode considerar suas vestimentas, a maneira que estavam vestidos, você pode considerar a posição deles, o que eles tinham. Considere o cântico deles, o que eles cantavam. E saibam que eles não eram seres evangélicos. Apocalipse capítulo 4, parte 2. Não é? Olha que coisa linda, meus amados. Bom, vamos mais um pouquinho aqui. Lá tem, ó, eu coloquei aqui para vocês, as classes naquele dia. Tem 3 classes. Tem 3 classes que eu gostaria de falar aqui, mostrar. Tem os 7 espíritos, que aparecem ali, que são os mensageiros das eras. Tem os 24 anciãos, que são
os líderes, os ministros. E as 4 criaturas são os membros, a igreja. Agora, será que nós estamos certos? Bom, vamos ver então se os 7 espíritos realmente são os 7 mensageiros. Vamos começar pelo mais simples. Dá uma olhada lá. Agora, os 7 espíritos e as 7 estrelas, os espíritos são os anjos que foram até as estrelas, os quais eram os mensageiros. 7 espíritos, 7 vezes diferentes que o Espírito Santo ungia um mensageiro, qual era a estrela em seu dia. Um espírito é eterno, e a estrela que foi feita com o propósito de refletir a luz na escuridão nestas eras da igreja, onde os candelabros e as estrelas estão representando. O anjo, o espírito, era o que ia até a estrela e refletia a luz do Espírito Santo através desta estrela àquela era da igreja. Para você que se pergunta quem são os 7 espíritos, são os 7 mensageiros das 7 eras da igreja. Está vendo? Cada uma vez que uma estrela surgia em cena, o Espírito Santo descia e ungia aquela estrela e mantinha exatamente como o primeiro foi. Está vendo? Então, realmente, e ele aparece, estes 7 espíritos aparecem em Apocalipse 5. Lembrem-se, isto é a abertura do livro, ou é sendo mostrado o livro que tinha sido já aberto, mas é mostrando o livro para aqueles que não tinham ainda ouvido, que eram das eras passadas. Ai, meu Deus. Eu sei que isso aqui vai arder, vai cozinhar, mas não tem problema não. Eu estou botando a citação aqui e é nisso que nós temos que confiar, não é? Mas eu sei que isso aqui vai dar, isso aqui já está tudo azedo mesmo, então não vai fazer diferença nenhuma, não é? Já um pingo a mais para quem está tudo molhado não dá nada. Mas vamos lá. Então, esse é as 7 estrelas. Agora vamos dar uma olhada no ancião. Vamos ver se realmente o ancião representa um líder. E que tipo de líder? Dá uma olhada aí. O que significa um ancião? Se você pegar a palavra ancião, eu estou com todas essas definições anotadas aqui. Ancião significa o cabeça de uma cidade, o cabeça de uma tribo. Um ancião, o cabeça de algo. Olha o que ele vai dizer. O irmão Neville agora mesmo é um ancião a esta igreja. O que ele é? Ele é o cabeça deste corpo local. Apocalipse capítulo 4, parte 2. Olha que interessante. Olha que interessante. Mais uma, falando dos anciãos. Agora, 24 anciãos. O que é um ancião? Um ancião é um superintendente. Agora, notem, eles eram 12 patriarcas. Claro, nós temos os literais lá, né? Aos quais toda a igreja foi estabelecida. Mas não é só eles. Olha o tanto de líder que teve nas 7 eras da igreja. E Jesus diz, quem vencer, se assenta. Mas os líderes. Ali, não é? Os líderes. Falando dos anciãos. Notem, eles eram 12 patriarcas e 12 apóstolos. E eles estavam postos 12 de um lado e 12 do outro. Havia os 24 anciãos, os quais eram os 12 patriarcas, de um lado no Velho Testamento, e os 12 apóstolos do outro lado, no Novo Testamento. Jesus não disse que assentaria sobre os 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel? Agora, as fundações, vejam, tem até mesmo uma árvore lá, e a árvore de cada lado gera 12 tipos de frutos, e elas dão seu fruto uma vez por mês. Também está falando de líder. Lá no milênio, lá no novo céu, nova terra, vai ter esses 12 frutos que vêm dos líderes. E elas dão o seu fruto uma vez por mês, o qual são 12 meses no ano, produzem 12 tipos de fruta a cada ano, enquanto ele passa. 12 no número de adoração, vejam, e há 24 que seriam os 12 apóstolos e os 12 patriarcas, eles estão assentados no trono. Então, ali não tem só 24 pessoas, amados. Ali em Apocalipse 5 não é 24 líderes apenas. Esse número 24 representa uma adoração perfeita. Aqueles que estão estabelecidos sobre a doutrina dos patriarcas e dos apóstolos. Qualquer líder das eras da igreja que foi fiel à palavra de Deus do seu dia, ele, naquele tempo, apresentará as suas coroas, como nós vimos aqui em Apocalipse 4, lançando as suas coroas. Quem são as coroas? Quem coroa o ministério de alguém? O povo. As ovelhas. Meu Deus, isso aqui é tão profundo, mas tão profundo, não é? Vamos lá então, mais um. E os 24 anciãos, aqui ó, Apocalipse 4, 10 e 11. E os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todos sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo, digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Vejam, o profeta está dizendo que esses são os líderes. Isto aqui, irmãos, são as almas dos santos que já partiram. Nesse momento, quando o livro é mostrado para eles, porque já tinha sido aberto aqui para quem estava aqui embaixo, mas e eles?
Tinha que ser mostrado para eles também. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Vamos mais um pouquinho. Olha, essa aqui é maravilhosa. Vamos ver se nós estamos no caminho certo. Vamos ver se nós estamos pregando o que Elias pregou. Dá uma olhada aqui. Estamos lendo aqui, onde esta Bíblia não é de particular interpretação, Deus não permita que eu, teu servo, ou qualquer outro servo, tente pôr sua própria interpretação à palavra. Vamos apenas ler, não é? E crer nela da maneira que está escrita, especialmente nós, pastores dos rebanhos, nós pastores que algum dia nos ajuntaremos lá naquela gloriosa terra com os pequenos rebanhos e nós compareceremos na presença do Senhor Jesus e veremos aquela geração surgir de Paulo, de Pedro, de Lucas e Marcos e Mateus e todos eles e veremos eles julgados lá com seus grupos. Deus conceda que eu possa depositar 10 milhões de troféus a seus pés. Coroas, não é? Enquanto eu humildemente me rastejo todo e ponho minhas mãos sobre os teus preciosos pés e diga, Senhor, eles são teus. Que bonito, não é? Vamos mais um pouquinho aqui. Eu sinto que vocês são meus filhos, disse o profeta. Olha isso aqui. Vocês são as estrelas. Se eu receber uma quando eu chegar lá, vocês serão aquela gema, a parte brilhante na coroa de meu ministério quando for coroado. Vocês serão aquela gema. Apocalipse 5:8 diz assim, ó, dá uma olhada ali. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, todos eles, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso. Para mostrar que é líder e que é ministro. Olha, esses 24 anciãos que têm estas salvas de ouro, veja, irmão, salva de ouro com incenso, só quem pode oferecer incenso é ministro. Ninguém mais. Ninguém mais pode oferecer. Vamos dar uma olhada, se vê se a Bíblia diz isso mesmo? Para mostrar que esses aqui são os líderes das igrejas que passaram ao longo das 7 eras da igreja, sendo apresentadas naquele dia. Tanto aqueles que não ouviram a palavra, quanto aqueles aqui do tempo final, que ouviram toda a palavra. Olha aqui, ó. Vamos ver se a Bíblia diz isso para nós mesmo, que é o ministro. Ó. Olha, aqui está falando a história de Uzias, veja o que eles disseram. E resistiram ao rei Uzias, que não era um ministro. Eles disseram, a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário porque transgrediste. E não será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus? Então Uzias se indignou e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Viu? Os sacerdotes que eram treinados na palavra, ele disse, olha, quem pode oferecer o incenso é só ministro. Então esses aqui, irmãos, onde diz ali 24 anciãos, que é apenas um número representativo de adoração perfeita, tem muitos ministros que vieram ao longo das 7 eras da igreja. E quando os seus grupos, com o seu líder principal, for levantado, eles serão chamados para prestar contas e apresentar os seus rebanhos também. Ai, meu Deus, eles terão uma posição muito especial, sabia, irmão? Olha a honra que Deus está dando a esses homens. Ministros, vejam o incensário. Vejam o incensário. Bom, falamos aqui dos 24 anciãos, o que realmente representa. O profeta disse, não é anjo. Não, tu nos redimiste com teu sangue. Cantava um cântico novo. Como que pode ser anjo? Como que pode ser algum ser do céu? São pessoas, são almas debaixo do altar, que quando ouviram a palavra em plenitude, naquele momento, eles, meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu não sabia, Senhor, mas eles precisam saber. Não, irmão, não estou sonhando, não. Eu estou lendo o que o profeta disse. Se não bate com a ideia do A, do B, daí não tem nada a ver com isso. Nada. Pode ter as ideias que quem quiser ter, que tenha, não é? Eu quero ver o que o profeta disse, o que a Bíblia está dizendo. Vamos lá. E as criaturas viventes? Porque diz que as 4 criaturas viventes estavam lá, os 24 anciãos estavam lá e os 7 espíritos estavam lá. 3 grupos. O que são? O que representa as criaturas viventes? Esta é fácil. As criaturas viventes representam a igreja vivente. A igreja que está vivendo pelo poder e ressurreição de Cristo. Não é? Olha aí, ó. Claro, irmão. Durante as 7 eras da igreja, teve 4 unções. Teve 4 unções. A primeira e a segunda era foi debaixo da unção do leão. A terceira e a quarta era foi debaixo da unção do boi. A quinta e a sexta era foi debaixo da unção do homem.
a sétima era e a era da noiva, não é? Fora das eras, que foi a plenitude da palavra, então foi debaixo da unção da águia. 4 unções para 7 eras da igreja, e mais a era da noiva, a eternidade. Não é? É perfeito. Representa a igreja. A igreja das 2 primeiras eras, a igreja das 2 eras seguintes e depois das duas eras seguintes, não é? E por aí vai. Então, olha, vamos mais um pouquinho aqui. Olha aqui, ó. No capítulo 5, do verso 14, no capítulo 5, do verso 8 ao 14, não é? Aqui é do 8 ao 14, pulou ali. Revela o tempo para o Cordeiro ser adorado, tanto no céu quanto na terra. Não só na terra. Como houve já uma adoração aqui na terra, está havendo uma adoração, mas no céu também precisa ter essa adoração. Agora, olha aqui, meus amados. Deixa eu falar um negócio bem interessante para vocês. Olha que perfeito. A Bíblia diz que quando o sétimo selo, se puder colocar minha imagem aqui, a Bíblia diz que quando o sétimo selo foi aberto, houve silêncio no céu, pelo espaço de meia hora. Lá houve silêncio, não aqui. Não é? Aqui a coisa estava se abrindo, não é? Aqui a coisa estava se abrindo, mas no céu a Bíblia diz que houve silêncio. Mas querendo dizer, depois vai ter um barulho lá também. Não é? Tem um barulho aqui embaixo e tem um barulho lá em cima. Vai pensando aí, não é? Então, revela o tempo para o Cordeiro ser adorado tanto no céu quanto na terra. Livro de 7 selos, o Cordeiro digno, parente redentor. E do verso 8 ao 14, os anjos o adoram, os anciãos o adoram, as criaturas o adoram. E João o adorou tanto, pode colocar no quadrinho, o adorou tanto que ele disse que toda criatura no céu e na terra e debaixo da terra me ouviu dizer: ações de graças, glória, poder, sabedoria e força sejam dadas ao Cordeiro. O tempo de adoração para o Cordeiro Rei. Agora, a igreja já se foi aí. Lembrem-se. Ele está dizendo, ó, mais uma vez, quando isso está acontecendo, já aconteceu o rapto. Olha, meu irmão, você crê mesmo no seu profeta? Então tem muita tradição, tem muito dogma, tem muita ideia estranha, esquisita, que tem que cair por terra. O profeta está dizendo para mim aqui, dizendo para você, que quando isso acontece em Apocalipse 5, o rapto já aconteceu. Então não foi lá lá atrás, quando nós tivemos a abertura aqui para os que estavam na terra. Nesse tempo, o rapto já aconteceu. João já foi chamado para subir ao céu e ele vê o trono e vê essa coisa acontecendo. Vamos dar uma olhada aqui mais uma coisinha antes de nós terminarmos. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E vi outro anjo, e se pôs junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Aqui está dizendo que um anjo especial, está dizendo um anjo especial, ele ofereceu um incenso junto com as orações dos santos. Ele era especial, então, ele tinha o segredo para que a adoração realmente chegasse a Deus. Para o pôr com as orações dos santos, de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu, o mesmo anjo, né? O mesmo que ofereceu um incenso junto com a oração dos santos, que não podiam subir porque não tinham a revelação perfeita. Nesse tempo, com a revelação perfeita que esse anjo traz, então, agora, as orações, o louvor deles pode chegar a Deus, não é? Depois que eles cantam um novo cântico, a coisa pode subir. E o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Ele é o mesmo que causa o juízo de Deus cair sobre a terra. Muito interessante, não é? Está conectado, meus amados, com Apocalipse 15, do verso 6 ao 8. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo vestidos de linho puro e resplandecente, cingidos com cintos de ouro pelo peito. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Não é? Fizeram uma pergunta para a irmã Brana, e ele, a princípio, disse que não era,
E aí o anjo corrigiu ele. Lembra disso? Na perguntas e respostas? Em Apocalipse, no verso 5, 9. Quem são esses encontrados cantando quando o cordeiro toma o livro? São esses os santos raptados? Aí ele lê. Eu pulei aqui para economizar tempo. Tu tens nos redimido para Deus através de teu sangue de cada tribo. Vejam, aqui, eles cantavam um novo cântico. Tu nos tens redimido de cada tribo, língua e nação. Claro que são os santos raptados. Que coisa! Ó, que coisa, não é? Vai ter um rapto lá, para os santos que dormiram, o profeta disse na mensagem de liderança, e depois vai ter um rapto aqui. Não é? Estes são teus. Veja essa última citação aqui que eu vou botar no quadrinho, né? Que nosso tempo já foi. Estes são teus, Senhor, que tu tens dado ao ministério, além daqueles que dormem ao redor da nação, ao redor do mundo. Os cemitérios contêm muitos daqueles que estão esperando, os santos benditos, mas é dito que nós que estivermos vivos e permanecermos, não precederemos aqueles que dormem. A trombeta soará, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, então nós seremos tomados com eles. Quando a glória de Deus estiver sobre a terra, ela esconderá a igreja do mundo. Ele nem verá ela, o mundo. O mundo não verá ela quando ela for. O mundo não vai ver essa glória. Tudo isso que nós falamos nessa noite não acontece na terra. Acontece já nos ares. Nas nuvens. Já acontece lá em cima. Isso é quando João é chamado e a primeira coisa que ele vê, antes dele poder ir para as bodas, ele vê toda esta cena que nós estamos vendo aqui. Toda esta cena que nós estamos vendo aqui. Alarido, voz de arcanjo e aí sim as bodas, que é a trombeta de Deus, os 3 anos e meio lá nas bodas, segundo o que o profeta disse na mensagem, o rapto em 1965. Meus amados, olha, se você entender essas lições, vai te ajudar tanto, meus amados. Vai te ajudar tanto. Veja que eles cantaram um novo cântico. E o profeta disse, são almas daqueles que estavam debaixo do altar. Mas por que cantaram um novo cântico? Porque algo foi mostrado para eles lá. 7 eras, 7 mensageiros, não é? Meus amados, ficamos aqui. Desejo ver-lhes novamente aqui na próxima semana. Acredito que estaremos aqui na próxima semana, se Deus quiser. Enquanto isso, que Deus guarde a todos vocês, meditem, orem, não é? Busquem, estudem, seja humilde, seja reverente, e Deus pode sim te iluminar, te ajudar a entender essas coisas, que no final o profeta diz é tão simples que a gente passa por cima delas tão facilmente, não é? Foi um prazer enorme. Se quiser deixar o seu like, o seu dislike, o que você quer que seja, você dê o seu joinha lá para nós, que é o seu amém virtual, anuncie e, né, claro, isso aqui é o melhor do nosso entendimento. Se você discorda, também não tem problema nenhum. Que Deus abençoe você. Sempre fique ao lado do seu pastor, não é? Respeite seu pastor, veja o que seu pastor diz. Nós apenas fazemos um trabalho para ajudar todos aqueles que se sentem abençoados ou se sentem enriquecidos por essas lições. Se está te fazendo bem, tudo bem. Se não estiver, está bem também. Continue com o seu pastor, respeite eles. Fica aqui o meu abraço. Que Deus te abençoe, uma boa noite, bom descanso, shalom e até a próxima.